Boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? O Senhor Jesus disse: quando chegares a um lugar, saudai-vos com a paz. Se estiver ali um filho da paz, a paz pousará sobre ele. Se não estiver, a paz voltará para quem o saudou. Amém? Meu Deus, muito obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma noite, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não ser consumidos, porque as suas misericórdias, elas duram para sempre. Diz a palavra do Senhor no Salmo 9. Diz assim: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia, e em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desampara os que te buscam. Amém, meus irmãos. Diz mais aqui. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Tá vendo? Aqui está dizendo que é para nós anunciar ao Senhor os seus feitos. Às vezes recebemos milagres. Às vezes recebemos livramentos, e aí a gente nem conta, né? É muito importante contarmos os testemunhos de milagres, isso é gratidão. Eu gosto muito de contar testemunho. Esse testemunho edifica muito a nossa fé. E gosto também de ouvir testemunhos, né? Glórias a Deus. Às vezes eu paro, meus irmãos, nos meus vídeos antigos. Às vezes alguém diz assim: olha, pastora, esse vídeo seu que falou tanto comigo. Aí eu vou assistir o vídeo, né? Às vezes tem 2 anos, 3 anos atrás, e eu sou edificada com aquele vídeo. E às vezes eu paro para escutar os comentários. Gente, eu me deparo de vez em quando com testemunho de casamento restaurado, pessoas agradecendo que o casamento foi restaurado, pessoas contando cura, libertação. Isso é muito bom. Porque quando você conta o testemunho, você incentiva outras pessoas a também usar a fé. Porque a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. Quando a pessoa escuta um testemunho, escuta algo assim, ela desperta para a fé. Amém? Então, se você está aflito nessa noite, se você tem algo que só o Senhor pode fazer, confia no Senhor. Se você está angustiado, se você está se sentindo oprimido, Deus não abandona. E Deus, ele sabe aquele que neles confiam, né? Você tem confiado no Senhor, você tem colocado diante de Deus em oração, né? Então Deus, ele não desampara. Por mais, meus irmãos, que tem coisa que às vezes a gente perde, que às vezes Deus não nos dá. Ou pelo menos não naquele momento, né? Porque muitas vezes nós estamos colocando algo na mão de Deus. Senhor, guia a minha vida, faz isso, faz aquilo. Então nós temos que aprender a confiar, né? No tempo dele. Muita coisa, meus irmãos, não acontece no nosso tempo, mas aí somente depois a gente vai entender. E eu gosto muito de meditar na história de José do Egito. José do Egito teve uma visão quando ele era bem jovem, né? E nessa visão, ele teve um sonho, né? Na visão que ele via no sonho, ele via as estrelas, né? E o sol se prostrando diante dele. E quando ele contou isso para a família, todo mundo ficou assim: tu quer bem dizer que nós vamos se prostrar diante de ti, né? Tipo, quem tu pensa que tu é, José, né? Então, isso também deixa claro, meus irmãos, que nós não podemos contar nossos sonhos para ninguém. E olha que era família, viu? Então, nem o pai dele acreditou nele, no sonho dele, né? E ali começou a perseguição do inimigo. Por quê? Porque existia um sonho. Então, os inimigos espirituais usou os irmãos com inveja para querer impedir aquele sonho de acontecer. Aí o que acontece? Levaram José para uma emboscada,
Lá eles bateram nele, jogaram ele dentro de um buraco. E aí tentaram matar ele, né? Mas Deus não deixou, porque Deus tinha um propósito, né? Deus, acima de tudo, está, né? Então, quando Deus tem um propósito com algo ou com alguém, nada vai impedir. Eles podem até tentar, mas Deus sempre dá um jeito de cumprir o que ele prometeu, né? Então ali, meus amados, José foi lançado num poço, né? E eles inventaram uma história de que o pai dele, que ele tinha morrido. Mataram o animal, naquele tempo não tinha exame de DNA, não tinha, né? Não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então, Jacó, que é pai de José, ficou achando que aquele sangue realmente, na túnica dele, era dele, né? E ele chorou o luto, né, do filho amado, que ele era o filho amado dele. Era ele e o Benjamim, que era amado mais ainda dele. Mas eu creio que amava também mais José, né? Porque o amor que Jacó tinha por José despertou o ciúme dos irmãos. Jacó errou, porque ele demonstrou amor mais pelo José do que pelos outros. Os outros ele desprezava. E nós, como pais, não devemos mostrar mais amor por um filho. Nós temos que amar todos, entendeu? Por igual. Claro que tem aqueles que são mais, achegados a você, né? E às vezes por conta disso, os outros ficam às vezes enciumados. Assim também como eu como filha, você como filha, cada um tem uma comunicação com Deus diferente, né? Umas são mais chegadas do que outras. Não é que Deus ame diferente, mas ele tem um apego mais a umas pessoas, né? Que são mais apegadas a ele também. Não que ele não ame aquelas outras, mas o amor dele é incondicional e também ele não faz acepção de pessoas. Então, deixa eu voltar para Jacó. Jacó tratava os filhos dele diferente. Ele mostrava que realmente amava mais a José. Aí o que acontece? Não, tiramos o José de caminho, agora Jacó vai nos amar, né? Então tentaram tirar José, mas na verdade, meus irmãos, eu vejo o seguinte: na minha visão espiritual, eu não culpo nem os irmãos, né? Porque na verdade eu consigo ver o espiritual, o mundo espiritual. Na verdade ali foi o mundo espiritual tentando impedir o projeto de Deus, o plano de Deus. Quando a gente anda no mundo espiritual, a gente não consegue ver pessoas, né? A gente só consegue ver quem está por trás. E foi por isso que Jesus, quando ele foi chicoteado 40 vezes, no chicote que chicotearam Jesus, tinha ponta de osso e ferro. Quando bateram no mestre, arranhava, saía arrancando assim os pedaços das costas dele, que dava para você ver dentro, né? Ou seja, tudo isso foi por nós que ele sofreu. E quando o Senhor Jesus foi para a cruz, né? Botaram coroa de espinho. Quando ele foi para a cruz, furaram ele com lança, né? Sabe o que Jesus disse? Zombaram dele. Zombaram muito, né? Jesus disse o quê? Senhor, perdoai eles, porque eles não sabem o que fazem. Como assim não sabem o que fazem? Eles estavam matando o Filho de Deus, né? Mas por que Jesus pediu perdão? Porque Jesus estava vendo quem que estava por detrás daquelas mãos que estavam furando, que estavam batendo. Ele conseguia ver os demônios agindo através. Por isso que Jesus, através deles, né? Por isso que Jesus nos ensina a perdoar os inimigos, assim como ele perdoou. Por quê? Porque Jesus não vê o homem, ele vê quem está por detrás do homem. Por exemplo, vamos colocar um assunto aqui que está aí no auge, que está sendo muito falado. Aquela mãe que matou a filha, né? Ah, meu Deus, como é que uma mãe faz isso com a filha? E tal, né? Ali, na verdade, meus irmãos, teve brechas para o inimigo. E o inimigo, ele dominou aquela moça e fez isso. Ele dominou, ele cortou a criança, ficou com a cabeça da criança. Então, meu Deus do céu, misericórdia. E ali ele ainda tentou atacar os policiais, ela, né? E no hospital ela tentou sair, fugir, né? Ou seja, com força. Parece que ela estava tipo amarrada, sedada, acorrentada, sei lá. E ainda tentou fugir. Ou seja, a força que está nela não é uma força normal.
Ali uma força sobrenatural, é igual aqueles demônios dos gadarenos, que corrente nenhuma não segurava. Então a pessoa que olha com um olhar normal, ela vai dizer, mas que mãe ruim, como é que ela faz isso? Na verdade, ela foi possuída por forças malignas. As forças malignas, elas existem. É por isso que eu te convido a estar em oração. Por isso que eu te convido a ter uma rotina espiritual com Deus. Porque a gente não pode ver o mundo espiritual, mas ele é bem real. Tanto o reino de Deus como o reino das trevas é real. Entendeu? E como nós não temos uma visão aberta, totalmente aberta, eu vejo algumas coisas, mas não tenho uma visão totalmente. Mas tem gente que não tem, que não vê nada. E ele não sabe o que está ao redor, o que está esperando lá fora. Então é importante que a pessoa viva uma vida de oração, uma vida de comunicação com Deus. Amém, meus irmãos? Então, para você que não está entendendo o que é aquilo ali é demônio, viu? Aquela moça está com legião de demônios. A criancinha sofreu, mas está com o papai agora, né? E ela, infelizmente, as consequências vêm. Mas tem ainda uma chance, né, para ela. Enquanto tiver vida, tem chance para ser liberta, né? Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Então, meus irmãos, aí José foi preso. Aliás, foi vendido como escravo para a cidade, lá para o Egito, né? Lá ele foi para casa de Potifar, fez um bom trabalho, tudo que ele fazia, ele cuidava, né? Era bem sucedido. Até que a esposa de Potifar se engraçou dele, né? E foi querer dar em cima dele e ele não quis, ele rejeitou, né? Ele pensou nas consequências, né? O ser humano que tem temor a Deus, que tem bom senso, ele pensa nas consequências, ele não vai pensar só no prazer. Porque com certeza ela era uma mulher muito bonita, muito cheirosa, muito sedutora, né? Mas ele resistiu, ele pensou nas consequências. E é assim que nós temos que fazer, é pensar nas consequências. Porque tem gente que só pensa no agora, só pensa no prazer da agora. E não pensa no mal que vai trazer aquele prazer, aquele minuto de alegria ali, né? E ele pensou e não quis. E ela se sentiu rejeitada, humilhada e puxou a roupa dele e acusou ele de estupro. José passou 12 anos preso, acusado de estupro, né? E quando ele saiu de lá, meus irmãos, ele foi ser governador de todo o Egito. Ou seja, passou 12 anos preso com injustiça, por uma acusação falsa. Mas Deus fez o quê? Botou ele sobre governador de todo o Egito. Ou seja, passou pela prova, passou pela luta, mas Deus deu a vitória. Então, eu tenho certeza, meus amados, que José orou: Senhor, que dia que eu vou sair daqui? Eu estou passando por uma injustiça, como é que eu estou preso aqui? Eu não fiz nada. Mas Deus escutou, Deus tinha um propósito. Então, tudo que você está passando, continue firme e forte, que na hora certa, Deus ele vai te honrar. Eu só te peço uma coisa: continua lutando, continua na presença de Deus, continua orando, fazendo a sua parte, né? Fazendo as suas sementes no reino espiritual, que é o quê? É orar, é jejuar, é buscar Deus, é ficar em oração. Trabalhe no reino, trabalhe para o bem, tá bom? Que Deus abençoe. Meus amados irmãos, deixa eu só, aqueles 120 que eu falei ontem, foi o 120 foi o tanto de pessoas que ficaram para receber o dia de Pentecostes, viu? 120 pessoas que ficaram lá e receberam o poder do Espírito Santo. Antes de começar a orar, deixa eu fazer um apelo aqui. As nossas orações, elas chegam em todo o Brasil, chegam fora do Brasil, chegam no interior, até em Israel ela chega, né? Glórias a Deus. E eu tenho um apelo aqui de uma mãe, de uma irmã, né? Que está querendo achar a sua irmã. Elas foram separadas, meus irmãos, muito cedo, acho que com 3 anos de idade, se eu não me engano. E a mãe dessa moça, dessa senhora que está, né, que está fazendo esse apelo, eu senti de Deus de ajudar ela. A mãezinha dela morreu com 100 anos, sem ver a filha. Que ela, por problemas, né, às vezes dificuldade, teve que doar para outra família cuidar, né? Adotou, a família adotou ela. Então, como é que a gente vai achar ela, meus irmãos? Por um milagre. Por quê? Porque quando ela foi embora, ela tinha 3 anos, então ela não tem documento, ela não tinha nome completo, né? Ou seja,
A família não tem essas informações de CPF. O que ela tem? Ela só me disse que o nome dela é Lurdinha, né? Maria de Lourdes, Lurdinha. Agora, por exemplo, se tiver alguém me ouvindo aqui do Maranhão, né? Um lugar que ela morou é Faveira, no Maranhão. Eu tenho muita gente que me acompanha do Maranhão. E o nome dessa pessoa, ela é Maria de Lourdes. O nome da mãe dela, que criou, é a Maria Raquel de Souza. E essa Maria Raquel de Souza é casada com o seu Manezinho Alves. Então, eles são ali da região de Faveira, no Maranhão. Entendeu? Então, você que está me ouvindo no Maranhão, se você conhecer pessoas conhecidas, né? Vai que alguém está me ouvindo, né? E mora perto. Ou talvez até a Dona Maria, né? Maria de Lourdes. Né? Nada é impossível para Deus, meus irmãos. Eu já vi tanta história assim. Então, se você conhece, você que é da região do Maranhão, eu sei que tem muita gente que me escuta, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato aqui comigo, nos comentários. Amém? Vamos fazer essa bondade, né, meus irmãos? Glórias a Deus, louvado seja o nome. A irmãzinha dela, a irmãzinha dela, que é uma senhora, né, acho que ela deve ter uns 60 e poucos anos, 50 e pouco, está à procura da irmãzinha dela, que foi separada dela há 3 anos. E a mãezinha dela morreu com 100 anos, querendo ver a irmãzinha e não conseguiu, a filha não conseguiu ver. E essa irmã que está viva, né, quer ver a irmãzinha dela. Então vamos lá, vamos orar. Prepara já a sua água e vamos orar ao nosso Deus, amém? Pai bondoso, Pai querido, a Tua palavra diz que é o Senhor que nos livra das nossas aflições. Ela diz aqui que o Senhor ampara aqueles que buscam em Ti, que confiam em Ti. E eu quero orar por essa irmã, meu Pai, que ela consiga achar a irmãzinha dela, que o Senhor venha guiar, que o Senhor venha levar essa oração até ela, ou até os parentes delas, e que eles consigam achar, Pai, no nome do Senhor Jesus. Se não for por esse canal, mas que seja por outro, que consiga achar ela, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor venha fazer a alegria dessa família. Pai bondoso, eu abençoo esse copo d'água, que nessa água esteja o Teu poder, curador, libertador. Paizinho querido, eu quero Te pedir que visite a todos aqueles que estão no hospital, internado, que o poder de Deus passe lá para curar, passe lá para trazer vida, em nome de Jesus, para salvar. Quero orar pelos presidiários, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha livrar dos maus pensamentos. Abençoa as famílias dos presidiários, que o Senhor venha salvar também, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha, Pai, dar, meu Deus, o conforto, Senhor. Dá o conforto, que o Senhor venha dar, Senhor, a Tua paz. Pai, eu oro também por aqueles que estão em condição de rua, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor salve, Senhor. Que o Senhor mande a provisão que eles precisam todo dia. Pai querido, eu quero orar também por aquelas pessoas que estão no interior. Que o Senhor esteja com os Teus anjos acampados lá, protegendo e guardando de todo mal. Esteja também com os Teus servos no Brasil inteiro, protegendo e guardando, livrando de todo mal. Meus irmãos que estão no Brasil e fora do Brasil, em Israel, abençoa a Terra Santa. Pai, que o Senhor esteja com a Tua mão poderosa lá, protegendo, e a nós aqui também. Senhor, nos livra da fúria da natureza. Nos livra, Senhor Deus, das pestes, das pragas, do homem sanguinário. Protege a nós e nossa casa. Quero Te pedir que dê uma boa recuperação àqueles que fizerem cirurgia. Que o Senhor venha curar aqueles que estão na UTI, Senhor. Meu Deus, eu quero Te pedir que liberte aqueles que estão sendo oprimidos pelo mal. Que o Senhor venha libertar totalmente, Pai. Em nome de Jesus, que a bênção e a proteção do Senhor esteja com essa família. Em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo todos os que estão inscritos no canal. Todos que deixaram seus pedidos de orações aí, papai, os nomes, que sejam abençoados. Eu quero pedir também para que o Senhor abençoe aquelas colunas da obra, que sejam abençoadas 300 vezes mais, que o Senhor não deixe faltar nada para eles, meu Pai. Em nome de Jesus, que as portas sejam abertas. Aqueles que estão desempregados, que a porta seja aberta. Aqueles que estão com a causa na justiça, Pai, que o Senhor venha entregar na mão dela, a pessoa que está lutando pela aposentadoria, por um benefício. Senhor, venha ajudar a Tua serva, o Teu servo.
Aqueles que estão desempregados, abre a porta, Pai. Aqueles que estão querendo botar seu próprio negócio, que o Senhor também abençoe, meu Pai. Pai, eu quero orar por essa pessoa que quer se voltar para Ti, mas não tem força. Que o Senhor visite ela agora, Espírito de Deus. Que ela tenha força para voltar para Ti, que ela possa alimentar o seu espírito para ficar forte. Porque o espírito está pronto, mas na nossa carne ela não quer orar, ela não quer buscar Deus, ela não quer estar em comunhão com o Senhor. Mas o espírito é forte quando nós fortalecemos ele, Pai. E quando mais nós fortalecemos nosso espírito, mais a nossa carne ela vai ficando mortificada. Pai, então nos ajuda a fortalecer nosso espírito a cada dia. Nos ajuda a estar na sua presença a cada dia, Senhor. O Senhor Jesus está voltando, os sinais estão aí. Então, Pai, eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa que está orando comigo agora, mas ela não tem mais prazer nesse mundo, Senhor. Ela quer a Tua presença, ela quer estar na Sua presença. Então, Pai, que o Senhor possa receber a vida dela, protege ela e a casa dela, Senhor. Livra de todo mal, escreve o nome no livro da vida, Senhor. Que ela entregue a sua vida ao Senhor, que é o Salvador. Diz a palavra que não há um outro pelo qual nós devemos ser salvos. Somente o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém? Então toma essa água com fé. Toma essa água com fé. Seja abençoada. Seja restaurada. Meu Deus, abençoa os casamentos, os relacionamentos. Abençoa as famílias. Que a bênção do Senhor esteja sobre as famílias, Pai. Em nome de Jesus. Olha, toma água, seja abençoado. O Senhor Jesus está curando o câncer, está curando a diabetes, o problema na coluna, na lombar, o problema na tireoide. O Senhor Jesus está curando o problema na cabeça, nos olhos. O Senhor Jesus está curando a dor no braço, nas pernas, no joelho. Quando você tomar, diga assim: pelas pisaduras de Cristo, eu estou curada. Pelo sangue de Jesus, eu estou curada. Tem pessoas aqui que vão tomar essa água e vão ser livres da angústia. Você está inquieta, você está com angústia no seu coração, andou no peito. Quando você tomar, o poder de Deus vai junto e vai te dar vitória. Descansa no Senhor. Deixa eu falar uma coisa. O Senhor está dando uma advertência aqui. Tenha muito cuidado com quem você deixa entrar na sua casa. Muito cuidado com quem deixa entrar na sua casa. Tem pessoas maldosas que entram na casa da pessoa. Pessoas que são carregadas. E que quando vão, deixa lá. E é por isso que é muito importante também você orar na sua casa todos os dias. Consagrar a casa ao Senhor. Tem pessoas que são tão inocentes que às vezes levam pessoas para dentro do quarto, para cima da cama. Às vezes ela está botando o próprio diabo e não sabe. E o Senhor me faz lembrar aqui rapidão, para nós encerrar, de um testemunho de uma pessoa. Um vizinho, que era muito querido da vizinha, fez uma festa, né? E nessa festa não tinha lugar para esse homem dormir. E ele disse assim: não, dá para a senhora botar aí, vizinha, esse rapaz para dormir aí? Eu achei que foi muito sem sabedoria da parte dele, né? Porque na casa só tinha 2 mulheres, né? Então não tinha nada a ver botar um homem para dormir lá. Aquele homem foi guiado pelo mal, mesmo que inconscientemente ou conscientemente, não sei, mas ele foi guiado já pelo mal para botar essa pessoa para dormir lá, né? E quando esse homem dormiu nessa casa, ele levou uma esteirazinha, né? Quem é do Maranhão, quem é do Piauí sabe, né? Uma esteirazinha de palha de coco, palmeira, né? E ele botou aquela esteirazinha no chão e dormiu. Só que ele deixou. Ele foi embora e deixou. E no outro dia, aquela meninazinha da casa, a jovenzinha, ela deitou naquela esteira. No que ela deitou naquela esteira, meus irmãos, ela ficou possessa. Ela virou mendiga, ela andava nua no meio da rua, perturbada, o cabelo assanhado, por causa daqueles demônios que estavam naquele homem. Posteriormente, ela falou com o vizinho disse: não, ele é feiticeiro. Ou seja, ele já botou ela lá exatamente porque ele não queria que ele ficasse, né? Ou seja, ele pode não ter falado, mas a verdade é essa. Aí disse: não, é porque já está cheio, lotado e tal, então deixa ele dormir aí. E a moça ficou com esse problema, né?
Aí depois foi que ela quebrava tudo dentro de casa, minhas irmãs. E aí depois, quando chamaram um pastor lá para orar, o pastor orou e manifestou na mãe. Aí quando manifestou na mãe, ela foi liberta, a meninazinha, adolescente, foi liberta, né? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. Amém, meus irmãos? Então fique aí com essa dica. Muito cuidado também com o que você ganha. Tá bom? Às vezes a pessoa recebe alguma coisa e aí não ora, não consagra, então também não vigia, que nem tudo a gente tem que aceitar também, né? É complicado, né? Mas vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor a cada minuto, tá bom? Que Deus abençoe, uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo.